O espaço, uma nova fronteira. Através da tecnologia, a humanidade atinge um novo patamar, agora encontrando recursos e até mesmo criando colônias além do nosso planeta. Graças ao trabalho de mentes geniais, não havia mais limites para o homem. Pegamos o fogo dos deuses e transformamos em sabedoria. Nos tornamos os novos deuses. Seres sem limite. Sem limite. Sem limites. Sem limites. Em 1979, chegava aos cinemas um filme que mudaria para sempre o horror e a ficção científica. Dirigido por Ridley Scott, Alien, o Oitavo Passageiro, nos leva ao futuro para contar a história de uma tripulação que encontra no espaço um horror indescritível, a descoberta de uma nova realidade apavorante, onde a humanidade é apenas uma coisa pequena e insignificante, um recurso. Alien foi um marco no cinema, um filme repleto de cenas icônicas e apavorantes que influenciaram toda uma leva posterior de mentes criativas. Além disso, o filme também foi o início de uma grande franquia, que hoje já conta com mais de 40 anos de histórias. De obras que seguem os eventos vividos pela protagonista Ellen Ripley na Nostromo, até narrativas que expandem o passado desse universo, com releituras e novas ideias sobre aquele universo misterioso que conhecemos em 79. E agora, em 2024, Alien ganha um novo capítulo com Alien Romulus, filme que chega aos cinemas no dia 15 de agosto. Romulus promete retornar às raízes de terror da franquia, dessa vez com direção do expert em terror e suspense Fede Álvares. Por isso, para preparar vocês para esse lançamento, nós do Central Pandora elaboramos um guia de sobrevivência, um vídeo especial relembrando a trajetória da franquia e contando tudo o que você pode esperar de Alien Romulus. Portanto, roda a vinheta e bora se preparar para esse novo encontro com os xenomorfos. Hoje, quando pensamos em Alien, é difícil falar em apenas um momento icônico. Isso porque, ao longo dos 6 filmes lançados na franquia até agora, muitos foram os momentos que marcaram os fãs, seja pela sensação de contemplar o futuro no espaço, com seus cenários e tecnologias cheios de criatividade, ou pelos seus momentos de terror. Pois é, em Alien, o Oitavo Passageiro, somos levados diretamente para 2122, ano em que os sistemas do cargueiro comercial Nostromo interceptam um sinal misterioso no espaço. A detecção de uma possível forma de vida inteligente ali, naquele ponto remoto do universo, leva a inteligência artificial da nave a despertar os tripulantes, transportadores que estavam apenas esperando o momento de voltar para as suas casas e agora estavam ali diante de um planetóide desconhecido nomeado LV-426, prestes a fazerem uma grande descoberta. Uma coisa que nunca deixa de ser impressionante é justamente o momento em que eles descem para explorar aquela lua. Primeiro caminhando na sua superfície, depois encontrando a nave abandonada, e lá dentro nós temos ainda uma grande surpresa, um encontro com uma criatura, um ser que não estava mais vivo, mas que ainda assim consegue causar calafrios. Junto com aqueles tripulantes, o público também fica imaginando o que é aquela criatura, como ela veio parar aqui. O primeiro Alien teve como roteirista Dan O'Bannon, um fã de Lovecraft que incorporou na trama muito da sua influência do terror cósmico. O encontro com a nave abandonada é apenas o primeiro indício de que a humanidade estava diante de algo muito grande, algo inimaginável, seres, mundos e tecnologias totalmente incompreensíveis. No primeiro filme, o Alien é como um enigma. Junto dos tripulantes da Nostromo, nós vamos descobrindo o que é aquela criatura. Primeiro um tipo de parasita que depois segue em seu ciclo de vida e impregna aquele homem com uma coisa essa que emerge em uma das cenas mais aterrorizantes da história do cinema. Pois é, existe até uma história de que a reação do elenco ali naquele momento foi uma coisa genuína, porque sim, eles sabiam o que ia acontecer, só que os efeitos eram tão impressionantes que surpreendeu até mesmo aquelas pessoas que estavam ali preparadas para atuar na cena. Mostrando pouco do seu alienígena, Alien, o Oitavo Passageiro é um filme que consegue aterrorizar com aquilo que nós não vemos. O monstro, uma criação do artista suíço H.R. Giger, é uma criatura que
que usa a escuridão em seu benefício, uma coisa letal que pode estar escondida em qualquer canto, só esperando para fazer a sua próxima vítima. E foi assim, através desse terror crescente, que o Alien acabou marcado como uma das mais icônicas criaturas do horror. Mas então, como dar sequência a algo tão icônico? Bom, James Cameron tinha a resposta. Ao lado da sua grande parceira Gale Anne Hurd, Cameron optou por não tentar replicar o filme de Scott, e sim incorporar nele as suas próprias ideias. Agora, nós já conhecíamos o xenomorfo, mas e se tivesse algo mais? Através da tragédia da colônia Hadley's Hope, essa estabelecida depois justamente em LV-426, Cameron trouxe uma importante expansão para esse mundo. No segundo filme, fomos apresentados a algo mais fáceis da grande corporação por trás de tudo, que ganhou até mesmo um nome, Weyland-Yutani, um toque especial que fez dela uma outra grande vilã do cinema, tão temida quanto os próprios aliens. You know, Burke, I don't know which species is worse. You don't see them fucking each other over for a goddamn percentage. Ellen Ripley é sobrevivente de Alien, que hoje é reconhecida como uma das maiores heroínas da cultura pop, uma espécie de garota final da ficção científica, teve seu retorno, só que agora ela não enfrentaria os aliens ao lado de outros transportadores. Ela retornaria ao planetóide da sua tragédia ao lado dos fuzileiros coloniais, soldados dispostos a enfrentarem qualquer coisa. Check it out. I am the ultimate badass. Sem contar que a gata também tinha novas habilidades agora. Pois é, mas assim como o lado humano tinha ganhado uma expansão, chegando na colônia, agora um local desolado, eles descobrem que não existia apenas uma criatura ali. Na verdade, vários colonos tinham sido impregnados, dando início a uma infestação e a criação de um ninho. E eles tinham até mesmo uma rainha. Através desse escopo maior, Aliens: O Resgate leva o seu antecessor a um novo patamar. Agora mesclando terror com ação, o segundo filme consegue ser tão intenso e marcante quanto o primeiro. Um verdadeiro clássico que acerta em praticamente tudo, do roteiro até os seus aspectos técnicos. Cenas como a chegada dos fuzileiros no ninho ou a aparição da rainha são daquelas coisas que ficam marcadas na memória. Sem contar aquele momento do final que é simplesmente maravilhoso. Get away from her, you bitch! Depois dessas duas pedradas em forma de filme, Alien se consolidou de vez como franquia. Os xenomorfos também tiveram aparições em quadrinhos, jogos e até mesmo um crossover famosíssimo com o Predador. Crossover esse que gerou 2 filmes, aliás, só que esses filmes não fazem parte do canon de Alien no cinema. Depois da colônia Hadley's Hope, a franquia decide deixar de vez LV-426 e parte para novos ambientes, como o planeta prisão Fiorina 161 de Alien 3, onde Ripley precisa lutar pela sua sobrevivência ao lado de um grupo de detentos, e a nave de pesquisa médica Auriga de Alien: A Ressurreição, um filme onde realmente revivem Ripley e os aliens em um futuro onde o poder não está mais nas mãos de corporações como a Weyland-Yutani, mas sim de uma organização militar tão maligna quanto, que pega o que havia restado dos Xenos para fazer experimentos. Um dos resultados desses experimentos é Ripley 8, uma entre diversas tentativas de clonar Ripley, que tinha se sacrificado lá no final de Alien 3 em uma tentativa de impedir de uma vez por todas que a corporação tivesse acesso a uma rainha. Agora um clone de sangue misturado com o dos aliens, a personagem retorna com novas habilidades e um tipo de conexão mental com as criaturas, algo que é explorado na sua relação com o Newborn. Um novo tipo de coisa híbrida de humano com xenomorfo. Bom, Alien 3 e Ressurreição definitivamente não estão entre os favoritos dos fãs, mas eles também tiveram os seus momentos. Em Alien 3, por exemplo, começou a ser explorada a ideia dos aliens adquirirem características dos seus hospedeiros, com o alien cão ou boi, dependendo da versão do filme que você assistir. Já Alien: A Ressurreição tem um tom bem mais despretensioso e até mesmo de comédia, com momentos como aquela cena do basquete, que dizem inclusive que é genuína. A Sigourney Weaver realmente conseguiu acertar a cesta.
mas ele também tem os seus momentos tenebrosos que fazem a gente ficar na pontinha do sofá. Tem aquela cena dos aliens na água que é super sinistra e o encontro da Ripley com os clones que falharam, que é super sinistro. Apesar de deixar uma brecha para continuação, depois de Ressurreição, que saiu em 97, a franquia teve uma pausa relativamente longa. Foram muitos anos sem um novo Alien, até que em 2012, Ridley Scott retorna com um novo filme. Esse não uma sequência, e sim uma prequel. Passado nos anos 2090, Prometheus segue por uma linha bem diferente dos seus antecessores, fazendo uma analogia à lenda do titã Prometeu da mitologia grega para contar a história da criação dos seres humanos com um toque alienígena. Um filme que não apenas introduz elementos interessantíssimos como os engenheiros e o seu patógeno, uma substância que é capaz de criar e destruir organismos, mas também aprofunda a discussão sobre os androides. Sim, desde o primeiro filme nós temos a presença dos androides, que também são chamados de sintéticos. Enquanto inicialmente eles eram explorados de uma perspectiva de coisas que são puramente máquinas, que colocavam em dúvida a sua confiabilidade com base na sua programação, nesse novo filme nós tivemos a introdução de David, um androide que é um modelo anterior ao Bishop e o Ash dos primeiros filmes, mas que demonstra ter algo mais. Algo que ia além da pura programação e era mais comparável à humanidade. Ainda seguindo nessa linha de eventos pré-O Oitavo Passageiro, nós tivemos em 2017 Alien Covenant, uma sequência de Prometheus, essa com uma nova tripulação que acaba indo parar em um suposto planeta de origem dos engenheiros. Um local onde foi explorado mais da relação entre humanos e androides, onde existe um senso de superioridade entre ambos os lados e a presença da curiosidade e da ambição em seres sintéticos, algo que motiva os experimentos de David. Esse foi um momento onde a franquia manteve o tom de terror, mas trouxe acompanhado desse terror um lado mais filosófico. São filmes que exploram ideias interessantes, que trouxeram uma boa complexidade para esse universo, mas que infelizmente não caíram tanto assim no gosto do público. Por fim, Covenant se encerrou com um final em aberto que prometia se conectar lá com o filme de 79. Porém, até agora, essa é uma parte da linha do tempo da franquia que se encontra em aberto. Eis que agora, em 2024, está chegando um novo capítulo dessa história. Alien Romulus é definitivamente um dos lançamentos mais aguardados desse ano para quem gosta de terror e ficção científica, e vendo o histórico dessa franquia, é fácil a gente entender por quê, né? Mas então, onde Romulus se encaixa no meio dessa bagunça? E o que ele traz, seja para os fãs ou para quem está conhecendo agora a franquia? Agora, com direção do uruguaio Fede Álvares, Romulus vai contar a história de um grupo de jovens de uma colônia distante. Pessoas que estavam buscando uma mudança em suas vidas e veem uma grande oportunidade quando ficam sabendo de uma estação abandonada, um local que poderia conter tecnologias preciosas. Porém, o que eles não imaginam é que nessa aventura eles vão se deparar com coisas aterrorizantes, criaturas implacáveis que vão os obrigar a lutar pela sua sobrevivência. Uma das grandes promessas do novo filme é o retorno às raízes de terror de Alien, algo que cativou muito os fãs lá no início, quando Alien teve a sua estreia no cinema. E tendo Álvares na direção, é bem possível que venha aí um dos filmes mais tensos de toda a franquia. Além de ser um diretor que sempre entregou muito bem o suspense e o terror nos seus filmes, Álvares ainda desenvolveu o roteiro junto de Rodo Sayagues, que também foi seu parceiro de criação em O Homem nas Trevas e A Morte do Demônio. Sem contar que esse filme também vai apostar com tudo em uma coisa que, para quem é fã de terror, faz toda a diferença: os efeitos práticos. Os aliens, facehuggers e até mesmo as cenas de ação foram feitas usando o máximo possível de efeitos práticos. As criaturas todas têm modelos físicos e até mesmo animatrônicos, tudo para tornar a experiência de Romulus mais realista e, consequentemente, mais aterrorizante. Para moldar esse mundo da forma mais tátil possível, o diretor contou com a ajuda de grandes
grandes parcerias. Uma delas foi com a lenda do stop motion Phil Tippett, que ficou responsável por uma cena um tanto sinistra que vai acontecer em um laboratório. Já os modelos das naves, que já apareceram no trailer e estão maravilhosos, foram construídos em miniatura por Ian Hunter, esse conhecido pelo seu trabalho primoroso em Interestelar. Mas agora vamos falar de narrativa. Até o momento, pouco da trama foi divulgado oficialmente, mas já tem alguns detalhes por aí que são bem importantes. O primeiro deles, uma coisa que as pessoas inclusive perguntam bastante por aqui, é o momento em que esse filme se passa. Ele não vai ser uma sequência dos filmes anteriores e nem uma prequel. Na verdade, Alien Romulus vai acontecer entre o Alien de 79 e Aliens o Resgate. Ou seja, no momento em que a Ripley, depois do seu primeiro encontro com o xenomorfo, está adormecida vagando lá no espaço com o seu gatinho Jonesy. Sim, o filme vai acontecer entre esse espaço aí de 57 anos que tem entre os dois primeiros filmes. Isso significa que é importante ter visto os outros filmes antes de assistir Romulus? Não, você não precisa. Isso porque vai ser uma história totalmente nova e com personagens novos. Ou seja, mesmo que você nunca tenha visto outro filme de Alien antes, você vai poder assistir Romulus e ter uma experiência completa sem nenhum problema. E uma coisa interessante que tem deixado muitos fãs animados é que Romulus, apesar de ser um novo capítulo dessa saga, promete trazer elementos de todos os filmes anteriores, do Alien de 79 até as suas sequências, ao mesmo tempo em que vai trazer outras coisas nunca vistas antes na franquia, dos próprios aliens até outros elementos, como armas e equipamentos. Isso porque, por se passar nesse espaço de tempo entre o primeiro e o segundo filme, ele vai ter tecnologias intermediárias. Um exemplo é essa arma, que tem ganhado bastante destaque nas divulgações e que lembra muito o rifle de Aliens Resgate, mas ela é, na verdade, um outro modelo que vai ter características diferentes. Tem também um outro dispositivo que aparece nos trailers, que é um raio-x portátil, uma coisa super futurista e que eu gostei bastante. Eu achei que vai contribuir bastante pro aspecto do terror, porque imagina o desespero da pessoa vendo o Chestbuster ali dentro dela. Aliás, durante o filme nós teremos a presença de dois ambientes bem distintos. Isso porque essa estação onde vai acontecer o Romulus é dividida em duas seções. Uma seção é a Remo, que é um lugar de tecnologias mais antigas, que vai remeter mais ao primeiro Alien. Imagino que dos corredores até os próprios aliens e equipamentos, mas nela nós teremos também a estação de pesquisa Romulus, que é um ponto que já vai ter tecnologias mais à frente. Na Romulus nós teremos muitas novidades em equipamentos e vai ser justamente nesse momento do filme que, seja quem conhece ou não conhece os filmes anteriores, vai ficar literalmente no escuro. Vai ser um momento que vai realmente igualar o público. E eu tenho certeza que isso não vai ser só em tecnologia não, viu? Assim como todos os filmes anteriores trouxeram novidades no quesito xenomorfos, esse vai trazer também. Nós ainda não sabemos quais novidades vão ser essas, mas já foram dadas algumas dicas. Além da questão da engenharia genética, que já está bem presente nos trailers, o diretor comentou em entrevista que esse filme vai ter um foco especial nos facehuggers. Nesse filme, ele vai ter algumas diferenças bem consideráveis em relação aos seus antecessores, seja no quesito características físicas ou em quesito de agressividade. Outra coisa que já vem sendo pincelada nos trailers e entrevistas é a presença da parte filosófica e da mitologia. Segundo Álvares, o principal tema de Romulus vão ser os laços entre irmãos, a fraternidade. E esse vai ser um ponto muito importante, por exemplo, na trama da própria protagonista Rain, que é interpretada pela Cailee Spaeny. Rain é uma garota órfã que foi criada durante boa parte da sua vida pelo androide Andy. E por causa disso, eles se tratam como irmãos, mesmo ela sendo uma humana e ele um sintético. Sem contar que nessa colônia onde eles vivem, existe um certo receio em relação aos sintéticos. Então eu acho que uma parte muito importante da jornada dos dois ao longo da história vai ser justamente a questão da humanidade do Andy. Seria ele alguém capaz de ter sentimentos ou ele é apenas uma máquina que age de acordo com a sua programação? O tema da fraternidade vem também no elemento alienígena do filme. Afinal, dentro da estação
Operação Renascença, nós teremos Remus e Rômulus, uma alusão à famosa lenda da fundação de Roma, onde os irmãos Remo e Rômulo são alimentados por uma loba durante a infância, algo que inclusive estará não só em nome, mas também visualmente nessa estação. E não é só isso que Rômulus vai trazer de Prometheus. Pelo que já foi comentado em entrevistas, o filme não vai ter os engenheiros e não vai continuar aquela trama do David lá do final do Covenant, porém ele vai incorporar na sua história uma coisa muito bacana que foi introduzida nessas prequels, que é o patógeno. Como e por que, isso ainda é um mistério. Mistério esse que nós vamos desvendar no dia 15 de agosto, data em que Alien Romulus chega nos cinemas aqui no Brasil. Poder ver Alien no cinema de novo é incrível, porque essa é uma franquia que vem atravessando gerações, conquistando cada vez mais fãs, e sendo dentre todas a franquia que eu mais amo na ficção científica, eu me sinto muito sortuda por estar mais uma vez tendo a oportunidade de ver um lançamento de Alien no cinema. Pois é, quem acompanha as notícias sabe que inicialmente ele tinha sido planejado para sair no streaming, ia ser uma coisa menorzinha, né? E agora ele está prometendo ser um dos maiores eventos cinematográficos desse ano. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade única. Se você é um fã de terror e ficção científica, tenha visto outros filmes de Alien antes ou não, Romulus é pra você. Bom, para muito mais Alien e outros universos da ficção científica, continuem com a gente aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Nostromo, Joel Melo e Mestre J, o pessoal da Ponte de Comando Guilherme Ian, Daniel Câmara e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências Alexandre de Leon, JF Investor e Diego Dias, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.